Olá, queridos ouvintes, está começando mais um episódio da Voz do Cosplayer. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar de algumas coisas que irritam cosplayers, tá certo? No meu Instagram, eu pedi para os meus seguidores para eles escreverem coisas que irritam cosplayers e eu escrevi algumas coisas aqui que, segundo eles, irritam. E hoje eu vou relatar aqui algumas coisas aqui para vocês. E eu espero que vocês gostem. Esse daí vai ser um conteúdo bem diferente. Quem sabe eu posso fazer um outro vídeo que fala coisas que animam cosplayers, que é ao contrário disso daqui. Então, vamos começar o vídeo? Já se inscreve aí no canal, beleza? Deixa o like aí. A primeira coisa que está escrito aqui é tocar no cosplay sem permissão. Olha, isso daí é complicado, tá ligado, mano? Isso daí não é uma coisa pra você fazer, entendeu? Porque isso pode ser muito desconfortante pro cosplayer, tá ligado? É, e outra, às vezes o cara, ele pode estar com um cosplay assim, de armadura, e às vezes a pessoa mexe numa parte de um cosplay que é frágil, tá ligado? Aí imagina, você encosta no cosplay da pessoa. Vamos supor, você encosta no cosplay da pessoa e aí sem querer você acaba desmontando essa peça, sabe? Aí você vai olhar para a pessoa com a parte do cosplay dela quebrada, vai olhar para ela e vai falar assim: "Então, moço, Viajei. aqui tem uma outra que tá dizendo assim: tirar foto enquanto estamos nos arrumando. Olha, não faça isso. Não faça isso, tá? Porque a pessoa às vezes acabou de chegar do evento, acabou de chegar no evento e a pessoa tem que se arrumar, né, para ela ficar igual o personagem, tá ligado? E às vezes a pessoa vai pro evento com roupa de casa mesmo, entendeu? E aí ela tem que se arrumar, tem que fazer tudo certinho. E cara, sempre tem uma pessoa Sempre tem uma pessoa que ela tira foto e pior que isso, quando o cosplay tá se arrumando e mais do que tudo sem permissão, entendeu? Resumo, não é pra você tirar foto enquanto o cosplay tá se arrumando, tá ligado? Porque isso incomoda. Isso incomoda e isso pode ser problemático real. Aqui tem uma outra que tá dizendo: falar que o cosplay não parece com o personagem ou o cosplay de fulano é melhor, comparação idiota. Olha, isso daí é um tanto quanto desnecessário, entendeu? Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu tenho 2 anos no mundo do cosplayer e eu vou falar uma coisa pra vocês. O cosplay não existe 100% idêntico no mundo do cosplayer. Não existe esse conceito. Vou fazer um cosplay 100% idêntico e vai ficar igualzinho o personagem. Não existe isso, tá ligado? Perfeito não existe. Perfeito é uma coisa que não existe, entendeu? Tenta fazer algo parecido, entendeu? Tenta fazer algo ser parecido com o personagem. Ou se você quiser, você pode modificar, entendeu? Oxe, quantas vezes eu fui num evento de cosplay e eu vi, por exemplo, cosplays da Hatsune Miku versão brasileira, sabe? Era o cabelo da Hatsune Miku com aqueles cabelão grande amarrado aqui e, e a camisa da seleção brasileira. Você pode fazer o seu estilo de cosplayer. Inclusive, eu vou deixar uma imagem aí de um projeto que eu tô fazendo que é uma Sailor, tá ligado? É uma Sailor, só que eu criei com a ajuda da inteligência artificial, que é a Sailor Autismo, entendeu? Que é uma Sailor que tem as cores, né, do autismo, né, que é azul, vermelho, amarelo e tal. E, cara, assim, essa personagem não existe, tá ligado? Mas, cara, isso aí é criatividade do cosplayer. Então você não precisa fazer um cosplay idêntico. Você pode fazer um cosplay parecido. Ou você pode modificar, entendeu? E outra, esses negócios de comparação é um negócio que é chato, entendeu? É um negócio que é chato. Essa aqui eu concordo muito. Calor irrita muito.
eu concordo claramente com essa pessoa. Eu concordo claramente, principalmente quem usa cosplay de armadura que nem eu. Cara, eu vou dar uma dica aqui pra vocês que quer fazer cosplay de armadura. Se você for usar um cosplay de armadura, usa em dias frios. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vai sair, né, com cosplay de armadura em dias calorosos. Entendeu? Eu mesmo, quando eu vejo imagens de pessoas que tá num evento e tá aquele calor de 30 graus, tá aquele calor de 30 graus, mano, até mesmo se a pessoa tiver com cosplay leve, eu já fico Tipo, meu Deus, o que que ela tá fazendo nesse calor, velho? agora, se for num dia frio, aí dá pra fazer um cosplay de armadura, tá ligado? Aí você vai transpirar do mesmo jeito. Você vai transpirar do mesmo jeito, mas você vai sofrer menos do que se você botasse um cosplay pesado daqueles num dia de calor. Tem uma outra aqui que tá falando, colocar lente de contato. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aquelas lentes de contato que deixa o olho, a íris, né, do olho colorido, né? Pra quem não sabe, íris é a parte que fica ao redor da pupila do olho, né? E aquilo que deixa o olho, a íris do olho colorida, sabe? E assim, embora eu não tenha usado, eu confesso que eu concordo claramente com essa pessoa, porque tipo, cara, colocar lente de contato é um negócio que chega a ser chato, entendeu? É chato. Você tem que higienizar a mão, sabe? Você tem que higienizar muito bem a mão, porque se você pegar na sua mão que você não higienizou, se você colocar ela no seu olho, se encostar em alguma parte do seu olho, você vai irritar o seu olho, entendeu? Então você tem que higienizar bem a mão, você tem que higienizar bem a lente e aí depois você tem que colocar. E não só isso, e na hora de tirar? Que a pessoa tem que fazer aquela pinça com o dedo assim e tirar assim. É uma sensação, ó, já tô até lacrimejando só de imaginar. Imagina, você tem que pegar, fazer assim com o dedo, assim, tipo como se fosse uma pinça, parecendo um caranguejo, um escorpião. Você vai aqui com a pinça do escorpião aqui, ó, você vai aqui, ó, e você tira a lente. Isso chega até dar uma certa irritação, tá ligado? Aqui tá falando de cosplayers falando mal de outros cosplayers. Olha, isso daí é chato. Chato demais, tá ligado? Porque, tipo, velho, entenda uma coisa, tá ligado? Os cosplayers, você, cosplayer, que tá falando mal de outro cosplayer, cara, você tá no mesmo barco que ele, tá ligado? Você tá no mesmo mundo que ele, entendeu? E eu sei que tem aquelas pessoas. Só que fica falando assim, ah não, mas o cosplayer de fulano não sei o que tá melhor que o meu, então eu vou redimir o trabalho dele por causa disso. Isso é errado. Isso é muito errado. Entendeu? Porque, velho, você tem o seu tempo de experiência e o cosplayer tem um tempo de experiência. Sabe o que que é isso? Às vezes isso pode ser até inveja, entendeu? Isso pode ser inveja do outro cosplayer, tá ligado? E isso é complicado, porque inveja, filho, inveja, se você não cuidar direito disso, ela pode até adoecer você, entendeu? Então, toma cuidado com isso, porque isso daí pode acabar gerando alguns comentários assim, muito desrespeitosos assim, para outros cosplayers, tá ligado? Eu tô falando com você, cosplayer que faz essas coisas. Toma cuidado, pelo amor de Deus, entendeu? Porque isso daí pode ser inveja de você, ou tipo, ou você às vezes está tão focado em querer agradar as pessoas que aí quando você olha para um trabalho do outro e você Fala tipo, ai, aquele trabalho tá melhor que o meu, vou reduzir ele. não é para fazer isso, entendeu? Não é para fazer isso, porque isso pode incomodar o outro cosplay, tá ligado? E outra, cosplay não é um negócio para você ficar tipo, não é um negócio para você agradar todo mundo. Mais do que isso, você tem que agradar você mesmo, entendeu? O cosplay ele tem que agradar você mesmo. Pegar na sua peruca sem permissão. Olha,
eu concordo com essa pessoa, tá ligado? Porque, assim, mano, quando as pessoas utilizam peruca, o que que o comerciante de perucas pede para que você usa para usar uma peruca, né? Eles pedem para que você coloque aquela rede, né? Aquela redinha de cabelo, sabe? Aquela touquinha que fica bem justa assim. E aí você utiliza um elástico, tá ligado? Utiliza aquele elástico que é para impedir que a peruca fica dançando na sua cabeça. E aí sim você coloca a peruca, tá ligado? E isso fica. Isso faz com que a peruca não fique sambando para um lado pro outro, ou sem querer uma pessoa acabar puxando e a peruca sai com facilidade. Mas isso pode acabar acontecendo, entendeu? Isso é problemático pra caramba, entendeu? Porque às vezes tem pessoa que fica pensando Assim, ai, esse cabelo aqui é seu de verdade? Não, 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 não. Eu nasci com esse cabelo colorido desde que eu nasci, entendeu? é umas coisas que o povo também fala, não é verdade, mano? Pessoas que não sabem guardar comentários negativos e desrespeituosos. Eu vou falar uma coisa. Alguém tem que avisar pra essa pessoa parar com isso. Alguém tem que avisar pra essa pessoa parar com isso, porque isso daí é uma coisa assim, que incomoda muito, entendeu? Porque, tipo, velho, a pessoa tá fazendo um cosplay pra agradar a vida dela, entendeu? E outra coisa, né? A gente tem que deixar claro que, assim, o cosplay, pra muitas pessoas, é uma terapia, entendeu? O cosplay pra muitas pessoas é uma terapia, porque, tipo assim, velho, para pra pensar, antes da pessoa ser cosplayer, às vezes a pessoa era tímida, entendeu? Às vezes a pessoa não, não queria dialogar com muitas pessoas. E aí ela entrou no mundo do cosplayer, começou a fazer cosplay e começou a interagir com mais gente, entendeu? Então, para algumas pessoas, o cosplay não só é uma questão de investimento, não só é uma questão também de trabalho, uma fonte de renda, como também é uma terapia, porque você interage com as outras pessoas, entendeu? E a pessoa tá fazendo o cosplay para agradar ela, entendeu? E quando você é uma pessoa que vai lá e não guarda o comentário desrespeituoso para aquela pessoa que tá fazendo cosplay para agradar a vida dela, cara, você tá sendo muito escroto. Desculpa falar isso, mas você tá sendo escroto. Porque, tipo, velho, cosplay você não é nenhum jurado pra ficar avaliando o cosplay daquela pessoa, tá ligado? Às vezes a pessoa tá lá só pra se divertir. E você vai lá e fala uma coisa dessa, cara, a pessoa que tá. A pessoa que tá feliz com o cosplay dela tá assim, ó. Ela não tá nem aí pra sua opinião, tá ligado? E não adianta nem insistir, porque pra ela, essa sua opinião desrespeitosa não vai fazer a menor diferença. Vamos lá. Essa daqui é uma que eu confesso que eu não entendi muito bem, que é panelinha e frescura. Isso é uma coisa que eu achei interessante, porque assim, caso quem não saiba, né, panelinha não é uma panela pequena não, panelinha é um grupo de pessoas, sabe? Toda vez que você vai num evento de cosplay, você vai acabar encontrando uma panelinha, tá ligado? Que é aquele grupo de pessoas reunidas, tá ligado? Às vezes as pessoas se conhecem, entendeu? Pessoas que se conhecem, tipo, sei lá, é meio como se fosse uma mini caravana dos cosplayers em cada ponto do evento, entendeu? E, e tem a questão da frescura, entendeu? A questão da frescura é, tipo, às vezes a pessoa tá com má vontade de tirar foto, às vezes até mesmo a pessoa tá com má vontade até de ser entrevistada ou de ser filmada, né? Mesmo que seja com permissão, né? Então isso às vezes pode acabar confundindo, tá ligado? Panelinha eu acho que não tem muito motivo pra se irritar, tá ligado? Eu mesmo,
confesso que eu nunca participei de uma panelinha, tá ligado? A única panelinha que eu conheço é quando tá eu e a minha mãe junto. É a panelinha minha, tá ligado? É eu e a minha mãe, entendeu? Aí vira e mexe tem umas pessoas que eu conheço tal e vai se juntar comigo, mas em geral tá só eu e minha mãe junto, tá ligado? Eu geralmente não entro muito nas panelinhas, sabe? Mas isso eu considero que não é uma questão que pode acabar irritando muito, tá ligado? Agora, quanto a esse lance de frescura, tem um ponto aí, sabe? Às vezes a pessoa tá com má vontade, entendeu? De tirar foto, de ser filmada, de ser entrevistada, enfim, é aquela coisa, né? Mas só que às vezes a pessoa também, né, tá no tempo dela, às vezes a pessoa também não tá muito feliz, sabe? E é bom você respeitar isso, né? É, como é uma coisa que eu sempre falo, né? Respeitar a privacidade da pessoa, entendeu? Isso é uma coisa que você tem que entender, tá ligado? Não é tipo, porque no evento todo mundo tá acostumado a tirar foto, não sei o quê. Às vezes é questão de má vontade e você pedir permissão, entendeu? Então você tem que respeitar a pessoa. Aqui, essa daqui é bem simples, ó. Atraso. Gente, isso é uma coisa que acontece, viu? Mas isso pode irritar os cosplayers com certeza, entendeu? Porque, tipo, às vezes pode acontecer de você estar querendo ir muito pra um acontecimento que vai ter num evento, tipo, às vezes num show, às vezes uma apresentação de música, entendeu? Um próprio desfile de cosplay também, que é uma coisa que eu vou falar no próximo, uma coisa que irrita. Isso daí é uma coisa que pode acabar acontecendo, tá ligado? Mas isso pode irritar sim, viu, mano? Às vezes a pessoa, tipo, tá, nossa, eu preciso ver o show da Japoné, eu preciso ver a Genki Banda, entendeu? Então, tipo, isso. E aí às vezes você acaba chegando lá, né? E às vezes a banda já terminou de tocar. E isso pode com certeza irritar os cosplayers. Eu concordo com essa pessoa, claramente, viu? Quando o público ignora os cosplayers no palco durante os desfiles. Isso chega a ser frustrante pro cosplayer, tá ligado? Isso pode acabar irritando ele, tá ligado? Principalmente, né, quando o cosplayer faz aquelas apresentações, sabe? Você sabe que tem o desfile de cosplay e tem o concurso cosplay, que o cara faz uma apresentação, não é? Isso pode ser até frustrante, tá ligado? Porque a pessoa não presta atenção, entendeu? É tipo quando você tá na escola, tá ligado? O professor pede pra você prestar atenção e você não presta atenção, entendeu? Então a gente tem que respeitar os cosplayers nesse quesito, porque isso daí pode acabar frustrando ele, entendeu? Então, tipo, o fato de você prestar atenção, isso já deixa ele com mais vontade, tá ligado? Porque se você tá conversando com a outra pessoa, ou mexendo no celular, ou seja lá o que for, cara, você não tá prestando atenção, entendeu? Às vezes o cosplayer fica meio frustrado, tá ligado? Porque, tipo assim, Pô, eu me esforcei tanto para fazer uma apresentação e tem bastante gente que não tá prestando atenção no que eu tô fazendo, tá? isso que eu tô sendo um professor numa sala de aula, entendeu? E tem um monte de aluno que não tá nem aí. Então, tipo, fica aquela coisa, né? E é bom sempre você prestar atenção e respeitar os cosplayers nesse quesito. Opiniões dadas sem serem pedidas sobre o seu cosplay. Olha, eu vou falar uma coisa. Isso daí é uma outra coisa que é bem desnecessária, né? Isso é uma coisa desnecessária. Isso daí, se você for parar pra pensar, tem alguma coisa a ver com as perguntas que eu tinha feito, com o que eu tinha falado, né? Com algumas respostas aqui. Que é assim, a sua opinião não vai interferir nada na vida do cosplay, tá ligado? Não vai interferir nada. A pessoa tá fazendo aquilo que se diverte. E às vezes tem algumas pessoas que. Tem algumas pessoas que soltam algumas opiniões alheias e você fica tipo, velho,
Pra que eu tenho que ficar sabendo disso, tá ligado? Então, tipo, tem opiniões que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida de cosplay, tá ligado? De preferência, ignora essas pessoas que ficam falando isso, tá ligado? Se for uma opinião construtiva, vamos lá. Se for uma opinião construtiva, tipo uma crítica construtiva, beleza, você pode aceitar e deve aceitar, tá ligado? Porque isso daí vai te ajudar muito na sua vida de cosplay. Agora, se for opinião ou crítica destrutiva, aí não tem pra que você ficar levando isso na sua vida, tá ligado? Porque isso pode até fazer mal pra você, entendeu? Então, se for pra aceitar opinião, aceite aquela opinião que vai te ajudar como cosplayer. Se for pra destruir, esquece. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, novamente, deixa um like aí, se inscreve no canal, comente, compartilhe, que isso vai estar engrandecendo mais esse conteúdo. Até mais!